Salve, salve! Eu sou o Jean Clayton e hoje nós vamos falar sobre as 10 principais perguntas e respostas sobre a NR35. Aquela dúvida que você sempre teve sobre trabalho em altura, nós vamos esclarecer hoje. Roda a vinheta! Pergunta de número 1. O que é a NR35? A NR35 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego que visa garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Ela estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura. Segunda pergunta, NR35 é uma lei? A resposta é não. As normas regulamentadoras, elas não são uma lei, mas apesar de elas não serem lei, elas têm que ser cumpridas. Por quê? Porque existe uma lei que é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que nessa lei ela deu ao Ministério do Trabalho o poder de constituir normas, e essas normas elas passam a ter força de lei. Para quê? Para que o Ministério do Trabalho tenha poder de fiscalização e que haja a obrigatoriedade do empregador cumprir todos os requisitos que a norma ela traz. Isso serve tanto para a NR35 quanto para as demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Terceira pergunta, quem elabora as normas regulamentadoras? O processo de criação das normas do Brasil, elas seguem um modelo internacional da OIT. Esse modelo internacional, através da Convenção de número 144, diz que o processo de criação de normas regulamentadoras em segurança do trabalho, eles devem seguir um modelo de criação tripartite, onde representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores se façam presentes na elaboração dessas normas. Sendo assim, quando essas normas elas são editadas ou modificadas pelo Ministério do Trabalho através de portaria, elas passam a vigorar. Então, todos os itens que estão na norma, elas têm que ser seguidas tanto pelo empregador quanto pelo funcionário. Quarta pergunta, quais atividades são consideradas trabalho em altura? Considera-se trabalho em altura toda atividade executada a 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, toda atividade que haja um risco de queda, isso tanto em altitude quanto em profundidade, vai ser considerado trabalho em altura. Então, a NR35, ela é de 2012. Antes disso, nós tínhamos a NR18, que é a norma que trata do meio ambiente da construção. Aí o que era que acontecia? Outras atividades fundamentais, onde existe um risco muito elevado de queda, não eram contempladas dentro da NR18, tá? Então, a partir dessa necessidade, criou-se uma norma, que foi a NR35, lá em 2012, que contemplava todas as atividades ali, tanto do ramo da construção civil, como a NR18 ela já previa, como na indústria, no comércio, no setor de transportes e qualquer outro setor onde haja risco de queda. Agora ele está dentro da NR35. Quinta pergunta, quem deve ser qualificado na NR35? Todo aquele trabalhador que está envolvido direto ou indiretamente com a atividade, ele tem que estar qualificado de acordo com a NR35. Independente desse trabalhador precisar acessar escadas, precisar acessar andaimes, mas se ele tem acesso àquele local, tá, e ele está inserido de alguma forma, ele precisa estar qualificado. Vamos dar um exemplo? O trabalhador do almoxarifado, que não vai subir no andaime, que não vai utilizar as escadas para ter acesso aos diferentes pavimentos, mas ele tem acesso ao local de trabalho e ele está envolvido dentro daquele contexto, tá? Ele precisa entender toda a peculiaridade da atividade, ele precisa entender os riscos que envolvem aquele local para que ele possa transitar com segurança naquele local. Sexta pergunta, quem pode ministrar o treinamento da NR35? Então, perceba que o profissional que vai ministrar o treinamento, ele tem que ter total domínio sobre o que ele está falando.
tanto um domínio teórico quanto prático. Então, quem é esse profissional? A própria norma ela não fala sobre uma formação acadêmica para esse profissional, tá? Ele pode ser um bombeiro, ele pode ser um próprio técnico de segurança, desde que ele tenha experiência, tá? Desde que ele conheça a peculiaridade da atividade, os riscos que estão envolvidos, que ele saiba utilizar os equipamentos de proteção individual, que ele entenda as forças envolvidas ali naquele sistema de prevenção de queda, para que ele consiga transmitir com segurança ali para o colaborador todas essas informações e para que o colaborador ele absorva da melhor forma aí a forma correta de se trabalhar segundo a NR35. E nós temos também o profissional legalmente habilitado, que é o técnico de segurança do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho, que são profissionais com a formação acadêmica e que têm registro em conselho de classe. Então, esse profissional ele está habilitado a supervisionar aí o treinamento e é necessário que tenha esse profissional para supervisionar aí o trabalho daquele profissional que nós falamos anteriormente que domina a proficiência do assunto, que tem total domínio do conhecimento, aquele profissional que é um changeman, que entende tudo sobre aquela atividade a qual ele se propõe a executar. Sétima pergunta: qual a validade do treinamento da NR35? O treinamento da NR35 tem uma validade por um período bienal, ou seja, a cada 2 anos o treinamento ele precisa ser refeito, ele perde a validade, certo? E existem outras 4 situações que o treinamento ele também perde a validade e o auditor do Ministério do Trabalho ele pode solicitar que esse treinamento seja refeito. A primeira situação que faz com que o treinamento ele perca a validade e que o auditor ele possa solicitar que esse treinamento seja refeito seria mudança no procedimento, condição ou operação do trabalho. Então, se por eventualidade um trabalhador na construção civil, por exemplo, ele trabalha na fundação ali daquele prédio. Na fundação existem dispositivos para ter acesso àquela fundação, equipamentos de proteção individual específicos para aquela situação, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que vira a chave, que nós temos, por exemplo, um trabalhador que estava na fundação e foi trabalhar de fachadeiro. Aquele primeiro treinamento que ele fez, que foi baseado no momento que a obra estava, porque nós temos um treinamento com carga horária de 8 horas. Então, 8 horas não é suficiente para a gente conseguir abordar todos os elementos que envolvem a atividade de trabalho em altura, nem os procedimentos empregados para cada situação. A segunda situação é evento que indique a necessidade de um novo treinamento. Eu vou falar para vocês 2 situações de evento que indique a necessidade de um treinamento. Vamos imaginar uma fiscalização pelo auditor do Ministério do Trabalho. Chegando lá, ele visualiza, tá? Ele constata que os trabalhadores eles não estão trabalhando, tá? Da forma correta, como preconiza a norma. Ou mesmo ele conversa com os trabalhadores e vê que os trabalhadores não estão conscientizados o suficiente ou mesmo não têm o conhecimento necessário para aplicar naquela atividade. Então ele pode pedir, mesmo dentro dos 2 anos de validade do treinamento, que esse treinamento ele seja refeito. Uma outra situação é quando a gente se depara com um acidente, certo? Esse acidente ele vai gerar uma perícia e se nessa perícia for constatado que a causa desse acidente foi porque esse trabalhador não estava trabalhando da forma correta, não estava conscientizado o suficiente ou mesmo não dominava o conteúdo, o fiscal ele pode pedir que todos os trabalhadores ali eles refaçam esse treinamento para que eles realmente tenham um total domínio sobre a atividade que eles executam. Mudança de empresa. Se eu faço esse treinamento hoje e na próxima semana eu mudo de empresa, se faz necessário que esse treinamento ele seja refeito. Por aquela situação lá de mudança de procedimento, condição e operação de trabalho, né? Porque cada empresa ela vai ter o seu procedimento, a sua condição específica de trabalho. Então,
independente de estar dentro da validade ou não, se faz necessário se refazer o treinamento da NR35. Oitava questão: quem deve fornecer o equipamento de proteção individual? As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, elas se complementam. Quando a gente fala de equipamento de proteção individual, nós vamos nos remeter à NR6, que é a norma regulamentadora que trata dos equipamentos de proteção individual. Então, o fornecimento desse equipamento de proteção individual deve ser feito pelo empregador, sempre que surgir uma das seguintes situações. Sempre que as medidas de ordem geral não forneçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. Então, quando as medidas de ordem geral elas não forem suficientes, então tem que se fornecer o equipamento de proteção individual para proteger o trabalhador. A segunda situação é, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Vou fazer a instalação de um guarda-corpo. Naquele momento que eu estou instalando o guarda-corpo, eu vou estar suscetível a uma queda. Então, nesse momento, na instalação, eu tenho que estar protegido com todos os preventivos aí da NR35 com relação à prevenção de queda. E por último, para atender a situações de emergência. Nona questão: qual a validade do equipamento de proteção individual? A validade do equipamento de proteção individual é um tema muito polêmico. O que nós não podemos confundir de forma alguma é a validade do CA, Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual, com a validade do EPI. Existe a seguinte situação: o CA ele tem a validade de 5 anos, mas ele só deve ser cobrado com relação à comercialização e com relação à fabricação do equipamento de proteção individual. Se o equipamento de proteção individual ele foi adquirido e o CA estava válido, mesmo que ele vença, certo? Após a compra do equipamento, ele continua sendo válido. Quem vai prevalecer é a validade que o fabricante ele estabeleceu para ser a validade daquele dispositivo. Décima e última questão: qual a vida útil do meu equipamento de proteção individual? A vida útil do meu equipamento de proteção individual deve ser definida pelas condições de uso do meu equipamento. Se ele não tem defeitos, degradação, deformação ou mesmo se não sofreu algum impacto. Então, o que é que acontece com o meu equipamento de proteção individual se ele passa por algum desses processos? Se não houver norma nacional ou mesmo norma internacional que regulamente a sua manutenção, esse material ele tem que ser descartado aí e está impróprio para uso. Salve, salve! Estas foram as 10 principais perguntas e respostas sobre a NR35. Se sua pergunta não foi respondida, então vai aqui nos comentários e deixa lá a sua pergunta que nós vamos responder para você. E se você gostou desse vídeo, então nos ajuda se inscrevendo no canal, dá o like, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Esse é o canal Salvamento e Aventura, sempre com você.